sem mexo. Bom, vamos lá. Estou muito feliz. Nossa segunda aula de número 15 aqui no YouTube. Né? Que na verdade agora que tá aqui no YouTube, né? Mas antes era lá no Google Meet. Então vamos lá. Hoje o tema de hoje é como que o senso de merecimento impacta nos seus resultados, na sua performance. Ou seja, é tudo, né? O senso de merecimento é o que faz com que a gente consiga alcançar os nossos resultados ou não. Sem ele, com o nosso senso de merecimento baixo, a gente não consegue alcançar nada. A gente chega, não sei se você aí passa por isso, mas a gente chega num limite. Sabe quando você tá estagnada na sua vida? Você fala, nossa, já tentei de tudo e não vai pra frente, não melhora, e não saio do lugar, o que eu faço? Eu já tentei de tudo, já mudei estratégia e tudo mais. Então, olha e veja na sua vida, no seu redor, se você tem os bloqueios do padrão de merecimento. Eu fiz uma live 2 semanas atrás, no meu Insta, @launisa, falando justamente sobre os bloqueios de escassez, que é nada mais e nada menos também que afeta diretamente, né, tá totalmente ligado com as nossas crenças de merecimento, que vem sempre lá da infância e principalmente dentro de casa, e depois um lugar muito forte que cria o nosso senso de merecimento é dentro da escola. Então, dependendo de como foi essa relação aí com seus professores, né, como que era a tua família, como que os teus pais viam a relação de estudo, de você ter habilidade ou não, né? Se você era muito comparado com irmãos, com primos, com algum amigo né, em comum, e tudo isso vai afetando. E outra coisa que afeta também o nosso senso de merecimento são os relacionamentos, né? A gente muitas vezes não se dá conta de que a gente vive, às vezes você tem até um merecimento, um senso assim, né, ali, mediano. Mas aí você começa a ter um relacionamento tóxico e a pessoa só vai te colocando para baixo, né? Mas você, pelo amor de Deus, você não é desse jeito. Se você não se encaixa dentro do padrão que a pessoa quer, então teu senso de merecimento já começa a baixar. E ali em diante, volta a repetir vários gatilhos, que aí você reativa eles, né? Os gatilhos que você tinha lá na sua infância, na sua adolescência. Também a adolescência é uma época de muita propensão para a gente baixar o nosso senso por conta da autoestima, né? Nosso corpo entra em várias transições de mudança, e aí nossas células precisam acompanhar tudo isso, né? Então, é muito importante. Quando a gente atinge um certo padrão financeiro, um certo padrão aí até mesmo profissional, a gente precisa ter isso muito bem claro, porque vai impactar diretamente lá no futuro. Se você não tiver as suas metas definidas, os seus objetivos definidos, você não consegue alcançar, porque você vai chegar no meio do caminho e o seu senso de merecimento vai falar, opa, oi, aonde que você vai? Entendeu? E aí você vai se sentir, falar, nossa, realmente, eu tô louca? O que eu tô querendo fazer da minha vida? Onde eu quero chegar? Imagina, você nunca vai conseguir isso. Então é o anjinho e o diabo. Aí o anjinho fica falando aqui, vai, você consegue, você é capaz, você é vencedora, você é merecedora. Olha tudo que você conquistou. E aí o diabinho aqui e aqui o diabinho falando, tá vendo? Eu não disse? Você não lembra lá na escola, quando você era criança, que você não conseguia? Que seu pai e sua mãe falavam que você não era boa o suficiente? E tudo isso vai criando e automatizando esses padrões. E a gente não se dá conta, e o que vai acontecer?
Depois, você vai ativar gatilhos mentais de quando vai acontecer essas coisas na tua vida. Então, sempre que você precisar passar por momentos difíceis, isso vai reativar e você automaticamente vai se lembrar de tudo isso. E o seu diabinho aqui vai ficar falando na sua orelha, e aí você realmente vai procrastinar, vai desanimar, vai desistir e tudo mais, e não vai dar continuidade no que você precisa fazer para alcançar o que você quer. Né? Então, por mais que a gente fale, né, trabalho dentro da alta performance, as metas, os objetivos, a gente traçar o caminho, né, para conseguir tirar do papel, mas nada disso vale se o seu senso de merecimento não estiver de acordo. Então, precisa parar, precisa analisar como que tá a sua vida, como que foi a sua infância, olhar para tudo, a parte escolar, desde a infância, como que foi a sua adolescência, como foram os seus relacionamentos, porque tudo isso a gente vai acumulando, sem se dar conta. Se você não traz para a consciência, você só vai acumulando esses padrões e vai chegar uma hora que vai te barrar. Tá? Então eu trouxe aqui algumas frases, algumas situações também que para você refletir e ver se isso está impactando hoje na sua vida. Olha, então são sinais. Cobrança em excesso. Né? Então, se você se cobra muito, se você acha que tudo que você faz nunca está bom, se você acredita que tudo que você faz também não é o suficiente, crença de que você não é capaz. Então, provavelmente, se você lá na infância ouvia dos seus pais, se você era comparado com alguém, professores, né, ou até mesmo lá na escola, se você não era o melhor, também a professora, de alguma maneira, não que ela falava, mas incentivava a pessoa que tirava as melhores notas, né? Porque o padrão era esse, tirar boas notas para você que você era bom, né? Apesar que você tinha que decorar aquela matéria para poder fazer a prova e tirar nota. Não sabe receber elogios, né? Então esse é um sinal de que você não tem senso de merecimento alto. E depois a gente vai falar também do senso de merecimento muito alto também além, né? Porque a gente tem os dois extremos. Sente que está no lugar errado, né? Então, quando você acredita que você tinha uma meta, né, atingir determinado cargo, e quando você atinge, você não se sente feliz, você não se sente merecedora, você não se sente realizada, acha que o que você está conquistando ali está muito para você, né? Você reduz os seus sonhos, então você não se sente capaz também. E aí você tem até metas, eu quero ganhar 50 mil reais por mês. E aí você, ao mesmo tempo que você quer essa meta, você não se vê. Você fala, imagina, será? Mas para que realmente que eu quero 50 mil? Será que eu preciso? E aí você começa a se questionar. E aí o diabinho fica aqui falando com você. E aí, automaticamente, se o seu senso de merecimento não está alto, automaticamente não vai acontecer. Né? E outra coisa muito importante, vivemos de forma passiva. Então, a gente deixa com que as pessoas e as circunstâncias na nossa vida ditem o que a gente precisa fazer. Porque a gente não se posiciona, a gente não tem uma postura firme de acordo com o que as pessoas falam. A gente aceita humilhação, a gente aceita reclamação aleatória de qualquer pessoa, entende? E tudo isso vai criando como se fosse uma capa, assim, na gente, e tampando, colocando nuvens, colocando óculos, né? Eu falei na semana passada que a gente não enxerga algumas coisas, e vão colocando vendas na gente, e depois a gente não consegue ter mais essa noção. O maior aqui, que muitas pessoas, carro-chefe, a pessoa não sabe receber elogios.
né? Isso é clássico. Então, você elogia a pessoa e a pessoa não consegue falar, ai, muito obrigada. Ela sempre quer rebater com alguma coisa. Então, imagina, são seus olhos. Ai, nossa, que roupa bonita. Ai, paguei baratinho, né? Nossa, e esse carro, que chique. Ah, tava na promoção. Eu fiz não sei quantas vezes. Sabe esse tipo assim? Você já passou por isso? Tenho certeza que já passou e já viu alguém passando também, já conversou com alguém que falou isso pra você, quando você elogiou. Então, quando alguém te elogia, agradeça, fala muito obrigada de coração. Sinta aquilo, sinta gratidão pela pessoa ter feito um elogio com você, independente do que seja. Não se menospreze colocando aquilo que você conquistou até aqui. Né? Eu falo só o que cria esse nosso senso de merecimento é a gratidão. A gratidão é assim, o carro-chefe. Fala assim, quer aumentar o nível de merecimento? Então, seja grato. Para quem tem a mentoria comigo, na mentoria Clarear, a gente tem um planner, onde a gente faz por 30 dias. Né? Dentro do planner tem 30 dias lá, mas depois você tem que continuar fazendo, que é o Diário da Gratidão. Por quê? O que o Diário da Gratidão faz? Ele faz com que a gente aumente o nosso nível, nosso senso de gratidão. A gente consegue enxergar em cada pequena coisa, porque a gente não pode repetir nesses 30 dias o que a gente coloca. Então, tem a frase do dia, tem 3 coisas pelas quais eu sou grata, e depois, no final do dia, você tem que preencher com mais 3 coisas que aconteceram boas no seu dia. E isso são coisas simples. Uma pessoa que você encontra, um contato que você pegou, um sorriso que você recebeu, um abraço que você deu. E tudo isso, ao passar do tempo, vai somando, agregando e te fortalecendo. Entendeu? Eu falo, só de você estar viva é o seu maior senso de merecimento. Você não está aqui por acaso, né? Para você ter recebido essa vida que você tem, foi difícil, né? Não é fácil a concepção. Aí a gente pensa, é só mais uma vida. Com certeza não. Existem milhões de espermatozoides e você foi escolhida, então vamos honrar a nossa vida aqui hoje. Vamos fazer de tudo para que a gente possa viver da melhor maneira possível, servindo bem, né? Sendo reconhecida pelo aquilo que a gente tem de melhor, né? Então, falando aqui para o pessoal da área da saúde, da área da beleza, o que a gente mais quer dentro dos nossos serviços? Ter uma agenda cheia, ter clientes que pagam bem, ter clínicas, consultórios, expandir e tudo mais. Né? Aí aí eu te pergunto, tu estudou não sei quantos anos, né? É pós, especificação, né? É doutorado, é pós-doutorado, mestrado, é curso atrás de curso. E você ainda acredita que a consulta, que o teu atendimento tá caro. Gente, não adianta você querer fazer joguinho de marketing, querer entender, pagar tráfego pago lá para tua clínica, para o teu atendimento, se o teu senso de merecimento não é o suficiente, você não se enxerga capaz, mas nunca você vai conseguir atingir aquilo que realmente você quer. Você pode crescer, mas você nunca vai conseguir atingir realmente a exponencialidade que você tem, porque nós somos seres que temos projeções de ganhos infinitos. A gente não pode se limitar, nem deve. Isso é o maior pecado. Você tem que pensar que cada pessoa que passa por você não vai impactar somente nela. Não é só nela. Então é por isso que eu falo tanto da humanização do atendimento. Porque a pessoa fez com você. Porque você tem algo a mais para entregar. Não é só o teu conhecimento ali técnico. Entendeu?
Então vamos aprender a valorizar, enxergar isso de uma forma que você consiga sentir essa gratidão de todo esse conhecimento que você está trazendo para a vida dela. Porque, igual eu falei, não vai impactar somente nela, não vai parar só nela. Ela vai te indicar para outras pessoas, ela vai transformar a família dela também, porque a tua palavra vai tocar lá na casa dela, ela vai levar isso para o trabalho. Então, isso é muito sério. A gente que mexe com saúde, com autoestima, a gente tem o poder de, não podemos falar curar, né? Mas a gente tem o poder de transformar a vida dessa pessoa, a estima dessa pessoa. Então, precisamos ter o senso de merecimento lá no topo, tá? Mas aí depois, agora a gente vai entrar aqui no nível de merecimento além do topo, porque tem ele também. Que aí entra a nossa arrogância, tá? É que o senso de merecimento baixo, ele é o campeão, né? A gente tem escassez e depois o bloqueio de merecimento. Então, são as duas maiores crenças que te atrapalham de você conseguir o resultado que você deseja, tá? Então, eu vejo aí só os patrocinados do pessoal falando, transforme o seu conteúdo, fature mais de 100 mil reais com a sua clínica, venda protocolos high ticket. Gente, calma, vamos focar no que é para focar, no que realmente vai trazer resultado, que é o que está dentro de você. Para de focar no dinheiro, tá? E foca no teu servir. Foca no que você realmente tem para oferecer. Porque a abundância, ela vem através de resultados na vida do outro. É aí que a gente cresce, quando a gente transforma realmente a vida da outra pessoa. Aí começa a acontecer as coisas. Então, primeiramente, faça por amor. Depois, por dinheiro, tá? Se você tem metas financeiras, ótimo, precisa ter. Mas nunca se esqueça de como e o porquê você vai chegar nesse valor. Então, cada vida que você impacta, tenha muito bem claro isso. Você está carregando toda a sua história, toda a sua bagagem, sua história de vida, sua história honrando todas as suas gerações que veio até aqui, seus ancestrais, a mudança que você está gerando, né, na tua geração, nos teus filhos. Então, não tenha vergonha de se valorizar, se posicionar e cobrar realmente por isso, tá? Não cobre baseado no que tá a média do mercado. Não é, cada um tem uma vida, tem uma bagagem, tem uma história, passou por um processo, consegue perceber o ser humano de uma forma, né? Cada um consegue enxergar de uma forma. Tem um talento, uma habilidade dentro da tua atuação, você tem uma habilidade maior. Se você escolher essa especificação, por exemplo, um médico, tem um porquê você escolheu isso. Ah, não é só porque eu gosto. Precisa procurar mais fundo para poder realmente entender e ter esse senso de merecimento, de se sentir capaz, ter essa força que vai fazer você alcançar planos infinitos, ganhos infinitos. O dinheiro vem em forma de consequência de tudo que você está plantando, de tudo que você está colocando ali em ação para o outro, na vida do outro, de tudo que você está servindo e entregando, independente se a pessoa está te pagando ou não. Mas quanto mais resultado você gerar na vida do outro, mais transformação em abundância, mais vai voltar para você. Tá? Então não tenha medo de doar o seu tempo, parece que seja uma troca ali de dinheiro, mas é uma doação, entregue sempre o melhor, sempre a mais, sempre acima do que o paciente está esperando de você. E aí, falando do senso de merecimento muito alto, a gente tem a arrogância, né? Então, são pessoas soberbas que têm o senso de merecimento não necessariamente alto, porém, ela se sente superior a outras pessoas.
né? Então, às vezes, ela não tem ainda tanto o senso de merecimento tão alto, mas ela se sente inferior, superior ao paciente dela. Ela acha que porque ela tem graduações e o paciente não, ela se sente superior. Se sente superior também a qualquer profissional que não tenha a mesma linha de pensamento, a qualquer pessoa na rua que não tenha a maturidade financeira. Então, tudo isso vai impactando e até você percebe qual que é o público que você está atraindo, porque também vai impactar diretamente. Né? Então, vai impactar também na cultura da sua empresa, porque se você enxerga todas essas situações que eu falei dessa maneira, o que você acha que você vai atrair? Não vai ter funcionário que pare, não vai ter paciente que volte, e nem teu negócio vai para frente. Porque também vai ter um nível de merecimento, o senso de merecimento num padrão, e ainda com todo esse bloqueio da arrogância. Então tem que olhar também, parar, descer ali, vai para a humildade e começar a refletir no que você está atraindo hoje. Porque isso vai impactar em tudo. No hoje, em quem tá perto de você, né? Seja na sua casa, seja no teu trabalho e também no seu futuro. Então, é muito importante fazer isso. A gente que trabalha com serviço, em relação, sempre conversando, prospectando, eu vejo muito essa arrogância. Muitas pessoas se acham, elas acham que elas têm o direito, né? E aí a gente normaliza as situações. É normal uma pessoa não me responder. Imagina, ela não vai me responder mesmo. Se a pessoa viu e não te respondeu, tá? Você já disse tudo sobre ela. Gente, isso reflete em tudo, isso é questão comportamental. Então você já sabe, se a pessoa é arrogante. E não é porque. E se a pessoa não respondeu, o Joel fala, se a pessoa não respondeu, é porque tá respondido. Só que não. É o mínimo da educação e empatia. Lógico, sei que seja um spam, uma propaganda, alguma coisa do tipo. Mas se você tá mandando uma mensagem endereçada ali, uma mensagem mesmo, querendo falar com a pessoa, e a pessoa viu e não te respondeu, aí se você chega e fala com a pessoa fala, imagina, não sou arrogante. Com certeza não. Com certeza sim, tá? Então precisa trabalhar isso. Porque não é assim a vida. A gente tem que ter noção, consciência que todos somos o mesmo padrão, né? Somos todos humanos e é nisso que as relações se fortalecem. Então, o tipo de paciente que vai fazer com que ele pague para você o dobro do que você está cobrando é pela humanização que você passa para ele. Não é ficar lambendo, não é ficar querendo agradar todo mundo, né? Não é isso. É você entender o que te trouxe até aqui e enxergar ele da forma que ele é. E aí isso vai gerando tanto, gente, porque é aquela coisa, né? A notícia boa, o médico bom a gente comunica, mas o atendimento ruim, espalha 10 vezes mais. E a gente nunca sabe quem são os nossos contatos. A gente nunca sabe. Todo mundo
né, o mundo gira, o mundo anda em círculos. Então, trate muito bem todas as pessoas que passar por você, que se comunicar com você, porque você não sabe o dia de amanhã, tá? Então, esse senso do merecimento aí, né, de se achar, que é o senso do merecimento altíssimo, que gera arrogância, tem esse padrão. Então, se você conhece alguém que tem esses padrões, cuidado, dá um alerta, dá um toque nessa pessoa, para que ela possa perceber o que está acontecendo ali em volta dela. E agora falando aqui ações práticas para a gente trabalhar e aumentar o senso de merecimento. Então vamos lá. O diário da gratidão, né? Então faça esse diário. Se você não tem meu planner, então você faz uma folha, pega um caderninho aí na tua casa e anota todos os dias, logo no começo do dia, 2, 3 coisas pelas quais você é grata, né? E não repita essas coisas, tá? Não pode repetir. E depois, no final do dia, 3 coisas boas que aconteceram naquele dia. Isso já vai ajudar, mas repete, tá, gente? Não é fazer 2, 3 dias e achar que já tá bom. Precisa repetir aí por muitos dias e, na verdade, todo santo dia, né? Às vezes não consegui fazer tudo bem, mas aí tem no teu celular também. Coloca no bloco de notas. É fundamental. Muito importante. A outra ferramenta é você parar, analisar e fazer toda uma análise da tua infância em casa, a sua infância na escola, a sua adolescência, os seus relacionamentos que até agora. E aí você vai fazer um parâmetro. Escreve tudo que vier na tua cabeça que você lembrar que vai se relacionar com isso, tá? Que tem a ver, coisas que você escutou, momentos difíceis que você passou, que foram desafiadores para você e que você não se sentiu capaz. O que você fez nesses momentos? Começa a analisar autoconsciência, tá? Isso aí já vai virar o jogo. E o terceiro e último é você é você criar frases, mantras, palavras positivas para você colocar no seu dia. Coloca de capa no teu celular, coloca na geladeira, coloca no notebook onde você trabalha, espalha essa frase, essas palavras em todo lugar, tá? E depois você define as suas metas e seus objetivos, sempre com esse pensamento, tá? Tem que andar junto o merecimento com as metas, tem que andar junto. Que eu vou confessar, porque até hoje é algo que eu tenho que trabalhar muito em mim, porque eu também, às vezes, me boicoto. Então, quero atingir, sei que eu sou muito capaz de mais, muito além do que eu já tenho em mente, e aí vem, não é nem medo, mas vem aquele, ai, será? Entendeu? E aí fica aquela buzina assim na orelha. E isso mata a gente. Então, a gente se esforça tanto para atingir, para pensar, para planejar. Então a gente precisa colocar em ação, tá? E eu vou falar para você: diário da gratidão, frases positivas, ter as metas sempre perto. Tenho certeza que se você repetir isso por um bom período, eu digo aí 2, 3 meses, constância, e entrando em ação pro que você quer, com toda certeza, o seu senso de merecimento vai subir, né? E aí você usa sempre uma frase também que eu gosto muito. Então você se dê momentos
momentos de presente. Então, vai em restaurantes que você considera que sejam muito bons, que sejam muito caros. Compre roupas caras. Frequente lugares, faça uma viagem. Alugue um carro que você considera também aí que seja uma meta para você. E você vai se sentir merecedora. E aí o tempo em que você estiver desfrutando desses momentos, você sempre pensa, esse é o mínimo que eu mereço. E você vai trabalhando isso. Esse é o mínimo que eu mereço. Cuidado com o que você escuta, cuidado com as músicas que você ouve, cuidado com o que você assiste, porque todo esse conteúdo também que você consome é o que está acontecendo, só repetindo padrões de merecimento. Ninguém fala lá, oi gente, a gente tá aqui, essa série, esse filme, a gente vai falar sobre bloqueios de crenças, de escassez e bloqueios de merecimento, e depois no final a gente vai dar as estratégias e ferramentas para vocês não fazerem isso e como saírem disso. Só que não. E aí o nosso cérebro não distingue realidade do que não é. O que vai acontecer? Automaticamente você vai reforçar esses padrões que você tem na tua cabeça. Então não adianta nada também você fazer essas ferramentas, pegar essas ferramentas que eu tô te falando, se você não muda os seus hábitos. Beleza? Então, amores, por hoje é só. Eu espero que contribua esse conteúdo, tenho certeza que vai contribuir com você. São sempre análises aqui que eu trago, que eu gosto de trazer essas análises para você refletir, porque tudo está dentro de nós, né? Tudo que nós precisamos está dentro da gente, mas a gente precisa trazer para a consciência, ter essa clareza, esse entendimento. Não adianta eu falar só aqui para você otimizar, te dar as ferramentas, te falar aplicativos, falar o que você tem que fazer, se você não tem o senso de merecimento ali no padrão que precisa ter, elevado, né? De forma clara, de forma consciente, de forma da sua essência, na alma, né? Então, muito obrigada. Você vai assistir essa aula. Hoje eu vou deixar gravado aqui. Às vezes não, a última eu não deixei, apertei o botão e não deixei para compartilhar. Então, a partir de agora eu vou deixar a aula número 15, tá? Então, usufrua, desfruta, compartilhe com outras pessoas que também precisam tá absorvendo esse conteúdo, e volte aqui sempre que você precisar, que você sentir necessidade de aumentar o teu senso de merecimento. Beijo para você, ótima noite.